A paz do Senhor, eu me chamo Ebeneze, sou professor da classe Verdades Básicas. Hoje nós vamos estudar a lição número 8 da revista, cujo título é Os Fundamentos do Dízimo e da Santa Ceia. Depois de assumirmos um compromisso espiritual com Deus, com a pública profissão de fé, o batismo, há duas práticas que nós devemos exercer na vida cristã que são muito importantes para a nossa vida. Uma é o dízimo e a outra é a Santa Ceia. Sem essas práticas, nós perdemos muitas bênçãos espirituais, materiais e físicas. Hoje nós vamos falar sobre a primeira parte da lição 8, que é o dízimo. Bom, quando você é fiel no dízimo, você percebe intimamente a fidelidade de Deus para suprir todas as suas necessidades. A prática do dízimo é uma opção ou um mandamento? É uma prática cristã atual ou só do Antigo Testamento? Em caso de não observarmos, teremos como consequência só a perda de bênçãos materiais? Porque o amor às riquezas é a raiz de todos os males. Se você ainda não converteu seu bolso, você está preso às coisas materiais. A Bíblia diz que onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Se você ama a Deus, você vai querer que a obra de Deus cresça, que vidas sejam salvas. Se você ama seu filho, por exemplo, você vai querer dar o melhor para ele, né? Você vai gastar todo o seu tesouro com ele, porque você ama ele. E com Deus é a mesma coisa. Ele pede uma parte do dízimo, que é o dízimo, a 10%, de tudo aquilo que ele te devolveu, de tudo aquilo que você recebeu, que ele te deu. Então você vai devolver a ele 10%, que é o dízimo. Para ilustrar esse fato o amor ao dinheiro, que sendo a raiz de todos os males, nós vamos falar sobre Mateus 19, 16 a 24. É uma história muito conhecida do jovem rico que chegou a Jesus e perguntou a Jesus o que ele deveria fazer para herdar o reino de Deus. Então vamos lá, Mateus 19, 16 a 24. Eis que aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu Deus amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. O jovem rico foi amado por Jesus, porque Jesus via que nele um rapaz que cumpria os mandamentos realmente. Mas faltava uma coisa a ele. E Jesus, vendo, disse: Vai, vende tudo o que tens
e dá aos pobres, terás um tesouro no céu. E depois segue-me. Jesus não está dizendo aqui com isso que todo rico tem que vender todas as suas riquezas, suas posses, e para entrar no reino de Deus, né? Ele estava enxergando naquele jovem que ele tinha muito amor, ele tinha mais amor ao dinheiro do que a Deus. Porque quando Deus falou, vai, vem tudo tem aos pobres, é porque sabia que ele estava preso com aquela riqueza, com aquele valor, né? E ele amava mais o dinheiro que a Deus. Jesus então estava falando aquilo para ele, que ele tinha que deixar tudo aquilo que Jesus, Deus em primeiro lugar. Não é? Jesus então estava falando com ele ali. Por isso que Jesus disse, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Há alguns entendimentos quanto a essa fala de Jesus sobre passar um camelo pelo fundo de uma agulha. Primeiro, alguns dizem que isso seria literalmente, realmente uma agulha e um camelo passar pelo fundo da agulha. Porque Jesus estava dizendo ali que era impossível um rico entrar no reino de Deus. Mas aí os discípulos perguntaram a Jesus, mas se é assim, quem se salvará? E Jesus disse, para o homem tudo é impossível, mas para Deus nada é impossível. Então Jesus está querendo dizer que o rico para entrar no reino de Deus só por um milagre de Jesus. O segundo entendimento que alguns teólogos dizem a respeito dessa fala de Jesus é que a tradução para o grego camelo e camilo se parecem muito. Então, camilo seria uma corda. No grego seria uma corda. E na hora do escritor entendeu que Jesus falou camelo e quando seria camilo. Esse é o outro entendimento. Então, uma corda também seria uma coisa impossível, uma corda grossa passar numa agulha, ainda que agulha grande de tricô, por exemplo, seria também impossível. E o outro entendimento é que eles afirmavam que existia uma porta na entrada de Jerusalém e aquela porta era fechada determinada hora para segurança do povo, né, não ser invadido por povos vizinhos. E ficava uma portinhola, né, naquela porta, e quando chegavam os viajantes, depois daquele horário, tinha que descer toda a carga do camelo e empurrar o camelo com muita força para ele passar prensado naquele buraco, ele tinha que ajoelhar e passar. Então esse seria o outro entendimento. Mas quanto o outro entendimento, Jesus quis dizer que sempre é ao homem possível a salvação. Mas para Deus tudo é possível. Qualquer que seja uma dessas opções, estaria sendo uma questão de impossibilidade a salvação para o homem. E realmente a salvação para o homem, por mais que ele seja religioso, por mais que ele tenha os seus próprios méritos, o reino de Deus só é alcançado por Jesus, com a morte de Jesus e a entrega de Jesus na cruz. Então, qualquer um desses entendimentos seria impossível. Em Lucas 16, 13, nós vemos que nenhum servo pode servir a dois senhores, né? Então, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de chegar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Então, Jesus chamou aqui o dinheiro de Senhor. A única entidade que Jesus chama na Bíblia de Senhor é o dinheiro. Ele não chamou o mundo de Senhor, ele não chamou Satanás de Senhor, ele não chamou César de Senhor,
mas ele chamou o dinheiro do Senhor. Por que ele fez isso? Porque, na verdade, o dinheiro exige uma dedicação exclusiva. É um senhor que exige uma dedicação exclusiva, né? Ninguém pode amar a dois senhores. Ou você ama a Deus ou as riquezas. E o dinheiro é uma declaração, uma dedicação exclusiva, né? Assim como Deus também. Então você tem que optar. Você não pode amar os dois senhores. Por quanto mais dinheiro você tem, ele é exclusivo, porque quanto mais dinheiro você tem, mais você tem que se dedicar a ele. Você já viu que um rico, ele tem que ter seguranças, ele tem que ficar vigiando o dinheiro dele, ele tem que se dedicar ao dinheiro. Por isso Jesus disse, onde tiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então, o único senhor que Jesus chamou na Bíblia foi o dinheiro, porque você tem que ter uma dedicação exclusiva. Então, por isso que ele falou ali, que difícil é um rico entrar no reino de Deus. É mais fácil entrar um camelo pelo fundo da agulha, ou seja, seria uma questão impossível. Mas para Deus tudo é possível. Agora nós vamos ver o texto básico que nós tiramos para falar sobre o dízimo. Ele está lá em Malaquias 3, de 8 a 12. Que diz assim, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá o fruto da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, disse o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos ver aqui sobre esse texto, o que a gente tira aqui. Primeiro, está dizendo aqui o texto, Malaquias, que quem roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis em que te roubamos. Então, o primeiro ponto aqui, número 1, quem não é dizimista está roubando a Deus. Se você é um mordomo de Deus, tudo que você tem, Deus deu para você. A sua casa, o seu carro, a sua esposa, a sua família, tudo que você tem veio de Deus. Quando você nasceu da sua mãe, você veio nu, e nu você vai voltar. Ninguém leva nada no caixão. O caixão não tem gaveta, né, para botar joias, dinheiro. O caixão você vai morrer, não vai levar nada, vai deixar tudo aí. Então tudo que você tem vem de Deus e você é o mordomo de Deus. Deus tem que prestar, você tem que prestar contas a Deus. Portanto, quem não é dizimista, está aqui falando o texto, rouba a Deus. E é amaldiçoado, não tem a verdadeira alegria. Amaldiçoado é o contrário de bem-aventurado. Bem-aventurado é um homem feliz, é uma felicidade duradoura, não é aquela felicidade passageira. Por isso que o bem-aventurado, ele tem felicidade e tem uma coisa assim firme, né? A felicidade, uma paz. E quem é amaldiçoado não terá a verdadeira alegria. Tem escassez, esterilidade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é para que serve o dízimo.
O dízimo, está ali falando o texto, trazei todos os dízimos da casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Então é para que haja mantimento na casa do Senhor, não é? Que não falte nada na casa do Senhor, que a casa do Senhor tenha toda a condição de receber o povo, tenha conforto, também sustente o pastor, ali o levita na época, né, no Velho Testamento. Então, o segundo ponto é para que o dízimo serve para que haja mantimento na casa do Senhor. Terceiro ponto, recompensa para quem dá o dízimo. Ele está falando ali no texto que abriria janela, fazei prova de mim, né? E para que você abrisse a janela, que ele abriria a janela do céu, derramaria sobre vós bênção tal que não haja lugar suficiente para recolheres. Então, uma bênção muito grande. Receberá do céu grandes bênçãos, repreenderei o devorador e não destruirá os frutos da vossa vida. Repreender o devorador é o diabo que vem querer consumir o que você ganha, né? E será bem-aventurado. Bem-aventurança, nós já falamos aqui, significa muito feliz, é uma felicidade duradoura e que tem a glória de Deus. Quando a gente tem a glória de Deus, nós temos a grandeza de Deus, a honra, a presença de Deus e todos os atributos de Deus, que é amor, bondade, misericórdia, formosura, sabedoria, né? O Salmo 19:1 diz o seguinte: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Isso não quer dizer que seja uma troca, ou seja, você dá o dízimo e Deus te dá bênçãos, riquezas, né? Isso não é uma troca, mas é uma questão de fidelidade. Você pode até dar o dízimo, mas se você não tiver a real motivação de dar o dízimo com amor, de entrega, como fazia ali os fariseus antigamente, né? E isso não vai funcionar. Você tem que dar, sim, como fidelidade, com alegria, porque tudo aquilo ali Deus te deu. E você vai tirar uma parte e devolver a Deus como fidelidade. Então você não vai fazer como os fariseus que davam o dízimo, porém eles deixavam de cumprir as outras coisas da lei, como era a fidelidade, a misericórdia, o amor, a fé, né? E está ali em Mateus 23:23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã e o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, que é o dízimo e a misericórdia, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas, ou seja, o juízo, a misericórdia e a fé, e não omitir aquelas, que é o dízimo. Então Jesus estava falando para eles ali que eles davam o dízimo, mas eles não cumpriam as outras coisas, que era o juízo, a misericórdia e a fé. Então Jesus ali estava dizendo que eles deveriam dar sim o dízimo, mas também deviam observar essas práticas da lei. Então agora vamos ver aqui o primeiro capítulo, por que devo dar o dízimo e dar ofertas a Deus? Muitas pessoas perguntam, mas por que eu tenho que dar o dízimo e ofertas? Deus é dono da prata e do ouro, não precisa do meu dinheiro. Realmente ele não precisa. Por isso que ele está te dando para você exercer a fidelidade e devolver a ele. E não, mas por que eu tenho que ser dizimista e dar o dízimo, e dar ofertas para Deus? Primeiro, número A, ponto A.
porque somos mordomos. Mordomo é aquele que administra os bens do seu senhor. Então nós somos servos e recebemos ali nossos bens, os bens que Deus nos dá para a gente administrar esses bens. 1 Coríntios 4, de 1 a 2, diz o seguinte: que os homens nos considerem como ministro de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Então, você tem que ser fiel a Deus. Deus está olhando para você. Ele quer a sua fidelidade, não quer uma troca. Você dá e ele te dá de volta. Ele quer ver a tua fidelidade. Não somos donos das nossas posses, somos mordomos de Deus. Ainda 1 Coríntios 4, 7 diz o seguinte: porque quem te faz diferente? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não o houveras recebido? Isso aí são pessoas orgulhosas, que às vezes têm e acham que ele tem por causa da capacidade dele, da sabedoria dele, e não reconhece que tudo aquilo ali ele recebe por Deus, que Deus que dá para ele. Ageu 2,8 também diz: minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Então, nós damos o dízimo e ofertas porque somos mordomos de Deus. O segundo ponto, nós damos porque nosso dar manifesta a graça de Deus operando em nós. O nosso dar manifesta a graça de Deus operando em nós. Então, aqui em 2 Coríntios 8, 1 ao 5, nós vemos um texto em que Paulo se refere à questão da oferta. É uma questão, ele está falando aqui da oferta, porque ele estava numa igreja da Macedônia, das igrejas da Macedônia, e eles recolheram ali ofertas para enviar para os cristãos lá de Jerusalém, que estavam, os cristãos pobres, que estavam passando por momentos difíceis. Mas é interessante que os cristãos ali da Macedônia também estavam passando por uma situação muito difícil, e eles fizeram questão de recolher aquela oferta e enviar para Paulo levar. Então vamos ver o que diz aí. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, a Grécia do Norte. Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas na sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, ou seja, estavam dando oferta voluntariamente, acima do poder deles, que eles também estavam muito pobres, pedindo-nos com muitos rogos que aceitasse a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Então, eles estavam ainda pedindo para que ele aceitasse aquela oferta, né, que era dada voluntariamente. E não somente eles estavam dando oferta, mas estavam se dando também ao Senhor. Eram realmente crentes, dedicados e amavam o Senhor. Agora nós vemos aí um exemplo muito grande de generosidade, que foi a generosidade de Jesus, que foi a maior oferta de amor. Né? Está lá registrado em 2 Coríntios 8, 9, que diz o seguinte: pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza
vós tornasseis rico. Então Jesus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, se fez homem e veio numa manjedoura como pobre para que nós pudéssemos se tornar rico. Ele veio, ele é rei e veio como pessoa comum, né? Se encarnou e passou por todo o sofrimento na cruz, de morte na cruz, para que nós pudéssemos ganhar a salvação. E na pobreza dele, na humildade dele, porque seria muito cômodo se ele viesse como um rei poderoso, que valor teria isso, não é? Mas ele se deu como Filho de Deus, morreu na cruz pelos nossos pecados, derramou seu precioso sangue para que nós pudéssemos receber toda a riqueza da nossa salvação. Então, aqui nós vemos que por que nós somos dizimistas e damos oferta? Porque somos mordomos. B, porque manifestamos a graça de Deus operando em nós. O nosso dar manifesta a graça de Deus operando em nós. E porque seus bens glorificam a Deus. Letra C, terceiro ponto. Porque nossos bens glorificam a Deus. Glorificam a Deus de que maneira? Primeiro, através da obediência ao Evangelho. Nós glorificamos a Deus. Então, quando nós utilizamos nossos bens e dinheiro, é uma indicação de nossa saúde espiritual. Então, a nossa saúde espiritual é demonstrada pela obediência a Deus. Primeiro ponto, está lá em 2 Coríntios 9, 13, vamos ler. Visto como, na prova desta administração, glorificam a Deus pela submissão, que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos. Então, demonstramos aí na administração, né, dos bens, nós glorificamos a Deus pela submissão. Então, os nossos bens glorificam a Deus. Primeiro ponto, né, através da obediência. Segundo ponto, através da nossa fidelidade a Deus. Está lá em Lucas 16, 10, 12. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fos fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fos fiéis, quem vos dará o que é vosso? Então nós vemos aqui nesse texto uma mensagem muito importante, eu vou até repetir. Pois se nas riquezas injustas, ou seja, as riquezas materiais, você não é fiel, quem vos confiará as verdadeiras? As verdadeiras aqui, ele está se referindo às verdadeiras riquezas espirituais. Então, nós damos nosso dinheiro a Deus para reconhecermos primeiro que vem dele, que tudo vem dele. E segundo, porque confiamos que Deus vai continuar nos dando, nos sustentando, nos dando o necessário que a gente precisa. Então, Deus julga a fidelidade de um cristão pela administração das suas riquezas materiais. Então, isso aqui é muito importante. Deus julga o cristão primeiramente, segundo a confiança que ele tem em devolver as suas riquezas materiais, não é? De origem injustas. As materiais de origem injusta. E as riquezas verdadeiras, está no versículo 11, são as riquezas espirituais, né? Que diz assim, pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras, que são as espirituais? Então, se você quer receber as riquezas espirituais, você tem que ser fiel nas riquezas injustas, que são as materiais. No versículo 9, pouquinho antes do 10, nós lemos aqui, 10, 11, 12,
você vai encontrar a seguinte mensagem: para sermos fiéis com as riquezas injustas, porque quando nos faltarem, ou seja, quando nós morrermos, eles, os anjos, vos recebam nos tabernáculos eternos, nos céus. Então nós vemos aqui uma mensagem muito importante. Vemos que o dízimos e ofertas, as riquezas materiais, estão relacionadas com as riquezas espirituais, riquezas verdadeiras. Isso é muito importante. Então, eu vou repetir. Vós, pois se nas riquezas injustas não foste fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Então, nós vemos que o dízimo e ofertas, são as riquezas materiais, estão relacionadas com as riquezas espirituais, as riquezas verdadeiras. Mas quais são as riquezas espirituais? O que você deixa de ganhar quando você não é fiel no dízimo? Vamos ver aqui, primeiro ponto, que você deixa de ganhar, as riquezas espirituais que você deixa de ganhar quando você não é fiel no dízimo. Primeiro ponto, Jesus Cristo. Você deixa de ter comunhão com Jesus Cristo. Mas como pode isso? Onde está escrito isso? Colossenses 1, 27. Então, está lá escrito: aos quais os santos Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Então, a riqueza é Cristo em nós, é comunhão, amor, paz, alegria, segurança, justiça. Então, essa aí é a riqueza número 1, que é Cristo em nós. Tem aqui também o Salmo 73, 25 e 26, que diz o seguinte: que tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração, é a minha porção para sempre. Então, a primeira riqueza espiritual que nós deixamos de ganhar quando não somos fiel no dízimo, a riqueza espiritual é Jesus em nós. A segunda riqueza espiritual é a abundância de salvação. Está lá em Isaías 33. Haverá estabilidade nos teus termos, abundância de salvação e sabedoria, conhecimento, e o temor do Senhor será o teu tesouro. Então nós vemos aqui que a abundância de salvação é uma outra riqueza espiritual, né? Haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria, conhecimento, e o temor do Senhor será o teu tesouro. Esse, então, é a segunda riqueza espiritual que você deixa de receber quando é infiel, quando não é fiel. Então, nós vemos aqui a terceira, sabedoria, é a sabedoria. Está lá em Provérbio 8, 18 e 21. Riqueza e honra estão comigo, assim como os bens duráveis e a justiça. Melhor é o meu fruto, que é da sabedoria, do que o ouro refinado, e os meus ganhos mais do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para que faça herdar bens permanentes aos que me amam, e eu acha os seus tesouros. Então aqui a sabedoria é a terceira riqueza de bens espirituais que você deixa de ganhar quando não é fiel. E a quarta, nós temos aqui, que é conhecimento da glória de Deus. Está lá em Coríntios 4, 6 e 7. Conhecimento da glória de Deus. É a outra riqueza espiritual. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz,
é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus. Então aqui nós estamos vendo que, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação da glória, da iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então o conhecimento da glória de Deus é outra riqueza espiritual. E o quinto é o temor, que está também em Isaías 33,6, que já só em Isaías 33,6 já resume boa quantidade aqui das riquezas espirituais. Vamos ler de novo aqui. E haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, que já estava ali, sabedoria, conhecimento e o temor do Senhor será o teu tesouro. Então esses aí são os tesouros que nós vemos aqui, né? Das riquezas espirituais, relativo ao versículo de Lucas 16, 11, que diz: pois se as riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E as verdadeiras riquezas são as riquezas espirituais, que estão relacionadas com as riquezas materiais. Então, que são Jesus Cristo, abundância de salvação, sabedoria, conhecimento da glória de Deus e o temor de Deus. Então nós vimos aí a relação dos bens materiais com os bens espirituais, né? Então agora vamos ver o segundo ponto, segundo capítulo, quanto devo devolver? Letra A, o dízimo é a 10ª parte, o nome já diz, dízimo, 10ª parte. Não era somente um regulamento da lei mosaica, não é? Era legal diante de Deus. Abraão, por exemplo, antes da lei mosaica, Abraão praticou o dízimo. Está lá em Gênesis 14, 18 e 20. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou-o e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que te entregou os teus inimigos, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Então Abraão ali já praticou o dízimo desde Gênesis, né? E também Jacó prometeu dar o dízimo, Gênesis 28, 20 e 22, você lê depois em casa para a gente ganhar tempo. Mas também Jacó prometeu dar o dízimo a Deus. Agora, o segundo ponto, o dízimo é a 10ª parte, uso do dízimo em Israel. Segundo ponto, o uso do dízimo em Israel. Está registrado em Números 18, de 21 a 19. O uso era feito para sustentar o culto no templo. Lá foi sancionado na lei de Moisés e Deus pedia o povo para levar o dízimo para a casa do tabernáculo, né, onde era feito os sacrifícios, os holocaustos, e os levitas era para sustentar ali os sacrifícios, e os levitas, sacerdotes, oferendas, e também para ajudar os pobres. Então o uso do dízimo no Novo Testamento era nesse sentido aí. Quando não davam, a casa de Deus ficava abandonada. Nós temos lá em Neemias 13, 10 a 13. Depois você pode ler em casa também. E também ali para ajudar os pobres tem Deuteronômio 14, 28 a 29. Terceiro ponto, o dízimo era o mínimo e não o máximo no Antigo Testamento. Então eles davam o mínimo, a 10ª parte, porque também tinha outras ocasiões festivas que eles davam ofertas e traziam outros presentes para o tabernáculo. E número 4, o resultado da desobediência de dar o dízimo.
que acontece quando você não dá o dízimo? Você é amaldiçoado em todos os seus caminhos. Vamos ler ali em Ageu 1, 4 a 9. Ageu, o profeta que foi levantado por Deus, logo depois que o povo veio do exílio da Babilônia, né, e foram reconstruir Judá, que estava totalmente destruída, né? E passaram-se alguns anos, que já eram para ter terminado de fazer o templo, refazer o templo, colocar de novo o templo de pé, e passaram-se anos e anos e anos e nada de o templo sair. E eles pararam de construir o templo para dar prioridade às suas casas. Estavam fazendo casas bonitas. Isso aí era no reinado de Dário, rei da Pérsia, né, que estava sobre o povo de Israel, estava sob o domínio do rei da Pérsia. E eles ali tinham Zorobabel, né, como governador de Judá, e estavam reconstruindo Judá. Então vamos ver o que Deus levantou o profeta Ageu, está registrado ali no capítulo 1, de 4 a 9, para falar àquele povo sobre o dízimo. Porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta, casa de Deus. Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário recebe-o num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco, e este pouco, quando trouxeste para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Então, Deus levantou ali o profeta Ageu para falar àquele povo que eles estavam plantando, colhiam um pouco, e eles chegavam ainda em casa, ele assoprava, e estavam trazendo salário num saco furado. E por quê? Por causa deles terem abandonado a casa de Deus, de construir a casa de Deus, trazer os dízimos à casa de Deus. Então, meus irmãos, 90% do dizimista vale mais do que 100% do infiel. Então, o dinheiro deles ali era como se fosse mínimo. Eles perdiam grande quantias, não eram abençoados, então estavam sendo amaldiçoados, porque não davam o dízimo. Então, quanto devo devolver? Eu devo devolver o dízimo, a 10ª parte. Não era um regulamento somente da lei mosaica, nós vemos aqui. O uso do dízimo de Israel era para abençoar o tabernáculo, os serviços da casa de Deus ali, dos sacerdotes, dos levitas, oferendas, holocaustos, e o dízimo era o mínimo, não era o máximo. O dízimo era o mínimo, eles davam o mínimo e não... O dízimo era o mínimo, perdão, o dízimo era o mínimo e não era o máximo, né? Era uma coisa que era para dar, no mínimo, os 10%, porque eles acabavam dando mais, porque tinham festas. O resultado da desobediência de dar trazia maldição para eles. O dinheiro deles, que deveria ficar os 90%, iam render mais do que os 100% que eles não davam. Então, no Novo Testamento, no caso, a norma era dar tudo que fosse possível para o Senhor. Os irmãos davam muito mais do que o dízimo.
né? A questão não era quanto eles davam, era com quanto eles ficavam. Nós vemos aqui um texto de Lucas 21, de 1 a 4, e olhando ele ali, viu os ricos lançarem as suas ofertas na casa do tesouro, e viu também uma pobre viúva lançar-lhe 2 pequenas moedas. Jesus estava observando, né? E disse: em verdade vos digo que lançou mais, que aquela viúva lançou, aquela mulher lançou mais do que do que todos, né? Porque todos aqueles deitaram para a oferta de Deus do que lhe sobejava, do que sobrava, mas aquela pobre mulher colocou ali todo o seu sustento. Então, Jesus estava falando ali para os discípulos que ela deu mais do que todos aqueles. Então, não importa o valor que você dá mais do que você tem, dá de coração. Você estará dando mais do que um rico que bota lá uma quantia grande, né? Para ele aquilo não está fazendo falta. No Novo Testamento, as contribuições eram usadas para sustentar a igreja. Vamos ver aqui 1 Coríntios 9, 11, 14, o que diz? Se nós vos semearmos as coisas espirituais, será muito mais que vós, se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais. Se outros participam deste poder sobre vós, por que não e mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum no Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então, no Novo Testamento, Paulo está dizendo que o dinheiro, que o obreiro, digno é o obreiro do seu salário, ou seja, o obreiro que prega o Evangelho, que viva também do Evangelho. Ele nada mais justo que ele ser sustentado pelo Evangelho. Então, era para isso que era servido o dízimo. E muitos também dizem que Paulo não falava em dízimo. Essa foi uma vez que ele falou, né, que vivam do Evangelho, os obreiros. E viver do Evangelho não é viver de oferta, quando o cara tem vontade, quando ele sentir no coração. Não, é compromisso, é dívida. Dízimo é dívida. Por isso que ele está falando aqui que vivam do Evangelho. Como é que pode viver um obreiro do Evangelho de ofertas quando você quer dar, um dia não quer dar, outro dia dá, um dia dá um pouquinho, outro dia não dá nada? Não, é dívida. Dízimo é dívida. Também servia para ajudar os pobres. Está lá em Gálatas 2,10. Recomendamos-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Também Romanos 15, 26 e 27 diz o seguinte: porque pareceu bem a Macedônia e a Caia fazerem uma coleta para os pobres. Agora ele está falando de oferta. Para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. E também servia para proclamar o Evangelho através de missões. Isso era utilizado os dízimos no Novo Testamento. Está lá em Filipenses 4, 14 e 16. Todavia fizeste bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo como respeito a dar e receber, senão
vós somente, porque também uma e outra fez me mandastes o necessário a Tessalônica. Então aqui ele está falando de oferta. Então nós temos aqui que no Novo Testamento o dízimo era dado, era contribuições para sustentar a igreja, ajudar os pobres e também as missões do Evangelho, para a divulgação do Evangelho. Terceiro capítulo. Onde devo devolver o dízimo e ofertas? Muita gente tem dúvida ou faz errado essa entrega do dízimo das ofertas. O dízimo das ofertas deve ser entregue na igreja em que você é filiada, em que você recebe o alimento espiritual, o atendimento, você se alimenta ali da pregação da palavra, do estudo da palavra, de congregar ali, né? Trazer todos os dízimos à casa do tesouro. A igreja é responsável pela administração do dízimo. Você não é responsável pela administração do dízimo. A casa de Deus, sim. Você entrega e a igreja administra. Né? Tem muita gente que gosta de entregar e administrar. Não é? Então, a administração dos dízimos e ofertas, Deus cobrará de quem administra. Ele cobrará de quem não entrega e cobrará de quem administra mal. Se você não pode pulverizar o seu dízimo e a sua oferta. Vou pegar, vou dar 2% ali para uma instituição de caridade, vou dar 1% ali, vou distribuir entre os pobres, e 3% vou dar para a igreja, e você administra. Não, a Bíblia diz, trazei todo o dízimo à casa do tesouro, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não abrir a janela dos céus e derramar sobre vós tamanha bênção. Então ele diz para você trazer todo. Se você traz só uma parte, está errado. Então, onde devo devolver o dízimo e ofertas? Na igreja local. Ofertar para instruções e benefícios. Você pode ofertar sim, mas primeiro você dá o dízimo é a dívida, a oferta é a oferta. Aí você deve também ofertar sim. Ofertar nós temos aí, conforme Deus tem te prosperado, você oferta. Segundo vai no teu coração, segundo você recebe de Deus, você pode ofertar na igreja, também para a ANEM, ASCAC, Visão Mundial, Missão Vida e muitas outras que tem aí, né? Se muitas das vezes nós não podemos ir numa missão de evangelização, de viagem e até evangelização no nosso próprio estado, você pode mandar oferta para os mensageiros, orar pelos mensageiros, pelos missionários, mandar oferta, e você estará fazendo a sua contribuição, a sua participação, como se você estivesse indo também lá ajudar. Então, esse é o local certo e onde você deve devolver seu dízimo e fazer suas ofertas. Capítulo 4, questões sobre o dízimo. Vamos responder agora algumas questões sobre o dízimo. Primeiro, o dízimo é apenas para o Antigo Testamento? O dízimo é somente para o Antigo Testamento? Não, não é para o Antigo Testamento somente. Embora existam muitos teólogos que dizem aí, anda dizendo para aí, que o dízimo era só para o Antigo Testamento, que o dízimo foi instituído lá na lei de Moisés para atender ali sacrifícios de holocaustos, do tabernáculo, e também sustentar os levitas, né? Porque os levitas estavam impedidos por Deus de plantar, colher, eles tinham que ficar separados, eles eram santos para fazer aqueles serviços de holocausto ali, né, para o Senhor, e cuidar da casa de Deus, manter a casa de Deus ali, os incensos acesos, fazer os sacrifícios, tudo ali, né?
Então, eles viviam do dízimo. E eles também davam dízimo do dízimo, né? Ali e eles viviam. Então, eles diziam que esses líderes religiosos dizem que o dízimo era só para aquela época. Mas nós vemos que o dízimo foi antes da lei de Moisés, já existia lá nós lemos aqui até na lição, no estudo, sobre Melquisedeque, né, em Gênesis, que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque e Jacó também disse que ia dar o dízimo a Deus. E depois nós vemos que em Moisés foi sancionada a lei e do dízimo. E depois vimos também que na Bíblia, em outros livros, como livros proféticos, livros históricos, livros poéticos, lá também nos evangelhos, e nas cartas cartas de Paulo, tudo fala. Então, o dízimo toda a Bíblia fala sobre dízimo, né? Então, o dízimo não era só para o Antigo Testamento. Vemos também que o dízimo é uma ordenança de Deus confirmada por Jesus no Novo Testamento. Está lá em Mateus 23, quando Jesus diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, ou seja, o juízo, a misericórdia e a fé, e não omitir aquelas que é o dízimo. Então, Jesus estava confirmando aí o dízimo, né? Que deveria praticar sim, não só praticar o dízimo, mas também o juízo, a misericórdia e a fé, que também eram da lei, né? Então, nós vemos aqui também em Hebreus 7:8, que diz assim: e aqui certamente tomaram dízimos homens que morreram, e ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Então, nós temos aqui em Hebreus 7:8, está falando de Melquisedeque e também do dízimo que era tomado desde referente aos sacerdotes levíticos até Paulo, não é? Está lá em Números 18, 21 e 29. Então, quando ele fala aqui, ele referia-se ao sacerdote levítico até a época de Paulo. E quando ele fala ali, porém, aqueles que testificam que vive, ele está se referindo ali a Melquisedeque, que tinha tomado o dízimo de Abraão. Está em Gênesis 14, 18 e 20. E aquele a quem se testifica refere-se ao sacerdócio eterno de Cristo, do qual Melquisedeque é o tipo. Ou seja, tomou o dízimo dele e ele é aquele que testifica, refere-se ao sacerdócio eterno. Ou seja, não era uma coisa temporal. Então, o sacerdócio eterno, ele continuava dando o dízimo. Em Lucas 20, 22 a 25, diz o seguinte: é-nos lícito dar tributo a César? Jesus foi indagado, eles na verdade queriam pegar Jesus, mas Jesus conhece a mente e o coração de todos eles, né? Então, eles perguntaram: é lícito dar tributo a César ou não? Entendendo ele a sua astúcia, disse-lhe: por que me tentais? Mostrai-me uma moeda, de quem tem a imagem da inscrição? E responderam eles: disseram, de César. Disse-lhes então: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então Jesus pegou eles, né? Eles acharam que estava pegando Jesus, Jesus pegou ele e deu uma resposta inteligentíssima, né? Dai a César o que é de César, mas para que eles não deixassem de dar a Deus o que é de Deus também. Então, o segundo ponto aqui que a gente vê sobre questões do dízimo, a pergunta é: o dízimo é só para o Novo Testamento? É só para o Antigo Testamento? Vamos ler aqui a segunda parte. Como poderia existir a igreja de Cristo
sem o dízimo. Então, esses teólogos que falam que o dízimo não é obrigatório, era só para o Antigo Testamento, eles não têm amor à igreja, eles querem acabar com a igreja. Porque como a igreja vai viver sem o dízimo? É como disse lá Ageu, em Ageu 1, né, que a casa de Deus estava abandonada, largada, é como a casa de Deus vai ficar se não tiver dízimo e ofertas. Se o pastor depender da oferta, de hoje eu quero dar, amanhã não quero dar, estou com vontade de dar, como é que ele vai botar a comida na mesa, sustentar a família dele? Então não vai ter pastor, o pastor não vai estar ali à disposição, não vai ter culto, ele não vai se preparar para pregar, para dirigir uma igreja, atender os irmãos, fazer um velório, fazer uma consulta, uma orientação, né, um aconselhamento. Como é que o pastor vai fazer isso se ele vai ter que dedicar a vida dele ao trabalho dele? Não é? Então, o dízimo é para sustentar a igreja. Como poderá existir uma igreja sem que haja o sustento? Né? É bem verdade que existem líderes que abusam de pedir ofertas, sim, e pegam demais, se enriquecem. Esses vão dar conta a Deus. Nós vemos aí líderes que pegam além do que é devido, né? É lógico, o pastor não vai ter um salário de fome, ele tem direito a ter o carro dele, um bom apartamento, conseguir botar o filho em bons colégios, ter um bom salário, é digno isso, é justo isso, é muito justo. Devemos pagar bem os nossos pastores, porque eles cuidam das nossas almas, eles se entregam, eles se dedicam e eles merecem um bom, excelente salário. Porém, sabemos também que existem pastores que levam muito tempo do culto forçando, pedindo o dinheiro, não é? E ali acaba que eles pedem demais, se enriquecem, isso também, e acaba dando um mau testemunho, porque muitas pessoas que não são crentes falam, sai da boca da pessoa, ela vai dar o dinheiro para o pastor. E isso prejudica muito a igreja, enquanto que a administração da igreja é para tirar o sustento do pastor e também a manutenção da igreja, criar boas igrejas confortáveis para os seus membros, ter escola dominical com salas adequadas, todo o material, né? Isso é bom para todos. Então, que Deus abençoe a todos, que dê o dízimo realmente, de coração. Isso é uma questão de fidelidade, nós vemos aqui. Então, terceiro ponto, mas por que nas Escrituras o apóstolo Paulo não enfatizou os dízimos? Ele não enfatizou, primeiro, Paulo ele tinha a profissão dele, que era construir tendas, e ele não queria ser pesado a ninguém, mas ele muitas das vezes contou com as ofertas dos irmãos para possivelmente complementar o seu sustento, não é? E ele não falou muito de dízimo porque as igrejas naquela época eram nas casas das pessoas. Vamos ver aqui em 1 Coríntios 16, 19. As igrejas da Ásia vos saúdam-vos efetuosamente no Senhor Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Então a igreja era na casa das pessoas, porque eles eram muito perseguidos, não podiam ter muita igreja assim aparente, né? E até nas sinagogas onde se reuniam, né, eram muito perseguidos. Romanos 16, 5. Saudai também a igreja que está em sua casa, saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias de Acaia em Cristo. Então, Paulo tinha a sua profissão, como eu já falei aqui, né? Ele fazia tendas, ele também não queria ser pesado para ninguém. E, portanto, ele não pedia, ele pedia oferta mais para os cristãos pobres das igrejas, mas a Bíblia diz que digno é o trabalhador do seu salário, né? E aqueles que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Está em 1 Coríntios 9, 14, também diz o seguinte: assim ordenou também o Senhor
aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. O dízimo, então, é um ensinamento de Deus, não podemos reter o dízimo, não podemos subtrair o dízimo, não podemos administrar o dízimo, não podemos, não devemos, não devolver o dízimo é roubar a Deus, né? Então, outro ponto que eles falam, que o dízimo vem da lei mosaica do Antigo Testamento. Então, a prática do dízimo antecede, como já falamos aqui, a lei mosaica. Ele vem desde Gênesis, não é? Passou pelos livros proféticos, poéticos, e ele foi por toda a Bíblia, chegou no Novo Testamento, foi confirmado por Jesus e por aí vai. No segundo ponto, a prática do dízimo foi sancionada na lei mosaica. Sim, ela foi sancionada na lei mosaica, retificada com a sanção da lei mosaica, né? E agora foi criado um decreto claro de ordem específica para trazer todos os dízimos do Senhor. Está lá em Levítico 27, 32. No tocante a todos os dízimos, no tocante a todas as dízimas do gado e do rebanho, tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Terceiro ponto, a prática do dízimo está presente em toda a Bíblia. Nós temos nos livros de Pentateuco, Mateus, Neemias, Malaquias, Hebreus, Lucas e por aí vai. E no quarto ponto, a prática do dízimo é sancionada por Jesus no Novo Testamento. Nós já falamos lá em Mateus 23, 23, no qual ele falou lá com os fariseus, né, que eram rigorosos na observância do dízimo, né, mas que eles não cumpriam a justiça, a fé, a misericórdia e a fé. Então Jesus falou que eles tinham que dar o dízimo sim, mas também cumprir a justiça, a misericórdia e a fé que eram da lei. E existe também aqueles que diziam que com o argumento que o dízimo era antes da graça, né? Que agora nós estamos no período da graça, pós a morte e a ressurreição de Jesus. Então, eles falavam que o dízimo, que Jesus falou aquilo ali em Mateus 23, 23, porque a graça era após a morte e a ressurreição de Jesus. Que antes, no nascimento de Jesus, a graça ainda não existia a graça, que a graça só existia após a morte e ressurreição de Jesus. Ora, se isso aí fosse verdade, o dízimo, que era da lei, né, vinha da lei, e depois na graça ele não valesse mais, nós teríamos também que depois da graça, né, depois da ressurreição de Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus, nós também tiraríamos a justiça, a misericórdia e a fé. E também em Mateus, se todos pensassem, seria uma tragédia, né? E também em Mateus 5,17, está escrito o seguinte: não cuideis que vim revogar a lei ou os profetas. Jesus falando. Não vim para revogar, mas para cumprir a lei. A prática do dízimo é então um preceito divino que não pode ser mudado ao longo dos anos, né? Muitos citam Paulo em 2 Coríntios 8, de 1 a 5, sobre a questão das ofertas, que Paulo nunca falou de dízimo. Nós já falamos aqui que Paulo falou sim também de dízimos, né? Mas ele falou também de ofertas, é verdade, para os cristãos pobres de Jerusalém, quando ele estava lá nas igrejas da Macedônia. E nós já lemos aqui também, lá no início do nosso estudo. Então, Paulo pedia ofertas para esses pobres lá de Jerusalém, que ele viria viajar e levaria. Então, ele falou que para que eles dessem o que tivesse no seu coração.
Então, por quê? Porque a oferta é presente, né? E dízimo é obrigação. Se você tem uma dívida, você não pode dar um presente para cobrir a dívida. Você tem que primeiro pagar a dívida, depois você liquida, depois que você liquidar a dízima, você liquidar a dívida, você dá o presente. Então, isso aí era o fato de uma oferta específica, né, para os cristãos lá de Jerusalém. Agora, existem igrejas na Europa, uma coisa aqui que a gente também tem que falar, que instituíram que o dízimo devia ter um descontozinho. Isso não acontece. O dízimo é 10% e acabou. Né? Eles botavam isso porque existiam muito ricos nas igrejas da Europa e eles deixavam de dar o dízimo porque era um montante muito alto de dinheiro. Então, como nós lemos lá naquele texto, dizendo que quem é fiel no pouco é fiel no muito, quem é infiel no muito também não é no pouco. Né? Então, aquele que dá pouco, ele dá muito. E quem é fiel no muito é fiel no pouco. Quem é fiel no muito, perdão, quem é fiel no pouco é também fiel no muito. Então acontece que eles tinham que dar uma quantia muito alta e as igrejas, para não perder aquele dízimo, eles faziam desconto, botar a cota de 3%, 5%, porque o dízimo dele é muito alto. Eu conheci uma pessoa que ele era um empresário, o dízimo era muito alto que ele dava, né? E ele ficava sempre comentando, o que estão fazendo com esse dinheiro aí? E ficava preocupado, né? Porque era um dízimo muito alto, era um empresário, e ele dava um dízimo muito alto numa igreja que eu pertencia, e eu via ele, eu participava do grupo lá dos líderes, né, da igreja, e eu percebia que ele sempre estava preocupado em querer saber o que o pastor estava fazendo com o dinheiro dele. Dele não, dinheiro de Deus, né? Que Deus dava para ele devolver. Então, existe essa questão. Então, eles ali na Europa davam esse 3%, 5%, mas isso aí é errado. Deus instituiu 10% ao dízimo. Então, a igreja não tem competência para mudar um preceito divino. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, o dízimo é um valor fixo. Jesus ensinando disse, Mateus 5, 17, 18, não cuideis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim revogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Então veja o que diz a lei mosaica: não matarás. Eu, porém, vos digo, aquele que odiar seu irmão é réu de juízo. Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar com intenção impura no coração já adulterou com ela. Então, nós vemos aqui que não mudou nada. Jesus estava confirmando algumas coisas da lei. Não matarás, eu porém digo que aquele que odiar seu irmão já é réu de juízo. Não adulterarás, você que está olhando, pensando mal, com maus intenções sobre uma mulher, já adulterou. Então Deus veio para confirmar, e muito mais o dízimo também. Não é? A fé, a misericórdia, o juízo, tudo era da lei e permanece até hoje, mesmo depois da graça. Terceiro, muitos crentes são infiéis nos dízimos. Se dependesse deles, não existiam igrejas, pastores, missionários, nem assistência social. Eles têm umas justificativas. Primeira justificativas teológicas. Né? Eu não sou dizimista porque o dízimo é da lei e estamos debaixo da graça. Acabamos de falar aqui que a graça não retira a misericórdia, a fé, o dízimo, o adultério, né? o homicida, não matarás, e Jesus confirmou isso. Então,
essa é a justificativa teológica deles, que isso aí estava antes da lei, e isso já vem até antes da lei, né? A graça nos motiva a ir além da lei. A graça não retira as coisas da lei. E eles citam até 23, Mateus 23, 23, como já falamos aqui, né? Que Jesus, a graça foi depois da morte, não no nascimento de Jesus. Por isso que Jesus confirmou ali o dízimo, né? Então, nós podemos citar aqui, quando Jesus falou com a mulher adúltera, né? Ele disse, a lei mandava que apedrejasse a mulher, sem piedade e graça. Mas disse, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Isso é graça. A graça já existia antes da ressurreição de Jesus, porque senão ela seria apedrejada, né? Então, a graça vai além da lei, só na questão do dízimo que não? Eu te pergunto. Então, em Mateus 23, 23, repetindo, a justiça, a misericórdia e a fé são também da lei, né? Se você está desobrigado em relação ao dízimo, porque é da lei, então você também está desobrigado da justiça, da misericórdia e da fé, né? Segundo ponto, justificativas sentimentais. Então, esses crentes que são infiéis, eles têm a justificativa sentimental. Eles não devolvem o dízimo porque dizem que o dízimo devem contribuir com o que estiverem proposto em seus corações. Então, eles dão oferta. Já falamos aqui sobre isso. Sobre oferta é presente, de dízimo é dívida, né? Então, se eles não dão dízimo, eles estão roubando a Deus. E esses dízimos se referem à oferta e aquela passagem ali que eles estavam se referindo, 2 Coríntios 9, 7, se refere à oferta que Paulo estava pedindo para os pobres de Jerusalém. Outra justificativa deles, dos infiéis, é justificativa financeira. O que eu ganho não sobra, mal dá para o meu sustento. Então nós vemos aqui que o dízimo não é sobra, o dízimo é primícia. Honra ao Senhor com as primícias da tua renda. Provérbios 3, 9. Deus não é Deus de sobras, então de restos. Ele exige o primeiro, o melhor. Então, se você está deixando de dar por último, não vai sobrar mesmo, não é? Se você der a primícia, com certeza vai sobrar. Contribua conforme a tua renda, para que a tua renda não seja conforme a tua contribuição. Então, Deus é fiel, ele diz, e ele vai cumprir. Então, ele disse que abriria a janela dos céus e daria bênçãos sem medida, que fosse sem medida, se fôssemos fiéis. Então, ele nos ordenou a fazermos prova dele nesta área. E ele prometeu também repreender o devorador da nossa casa. Você já viu as pessoas que não são dizimistas, quebra, bate o carro, fica doente, vai gastar dinheiro na farmácia, o infiel, aquele que não conhece a Deus também, obviamente também não é dizimista, ele gasta o dinheiro com a opção de coisas que são coisas que, se ele fosse fiel a Deus, ele talvez não precisasse, com certeza ele não ia precisar gastar, né? Deus dá saúde, Deus nos sustenta, nos abençoa. Se não formos fiéis, Deus não deixa justificativa, estamos dentro da justificativa financeira, né? Se não formos fiéis, Deus não deixa sobrar seus recursos. Está lá em Ageu, nós lemos, né? Que acontece que eles vão botar o salário dele no saco furado. Eles iam comer e não iam se satisfazer, iam beber e não iam se saciar, iam se vestir e não iam se aquecer, e o seu salário ia ser colocado num saco furado, e ainda quando chegasse em casa, Deus sopraria e ficaria quase nada, né? Então, isso são as coisas que, se não formos fiéis.
Quarto ponto, justificativa assistencial. Prefiro dar meus dízimos aos pobres. Prefiro eu mesmo administrar meu dízimo. O dízimo não é nosso, o dízimo é do Senhor. Então não temos o direito e a permissão de retê-lo ou administrá-lo. Então trazei todo o dízimo à casa do tesouro. Então você não tem que administrar seu dízimo. A casa do tesouro é na igreja. Se você está numa igreja, você não concorda com a administração do dízimo, ou você acha que o pastor ele não é fiel, então você procura conversar com o pastor, ver, né? E se você realmente constatar isso, mude de igreja, vai para uma igreja que você julga que o pastor é fiel. Mas você não pode administrar o seu dízimo e querer, com isso, dar essa desculpa, né? Justificativa míope, a igreja é rica e não precisa do meu dinheiro. Você não tem que ajuizar isso. A igreja é para desenvolver cada vez mais. Se a igreja está muito rica, ela vai construir outro templo, ela vai investir em instituições de caridade, missão, tem muita obra aí para fazer e não, quanto mais dinheiro, melhor, né? Então não é você que vai ficar com um olhar míope aqui, né? A igreja é rica, não precisa do meu dízimo. Temos visões das possibilidades de investimentos em prol do avanço da obra. Você tem essa visão, né? Estamos com essa visão míope, estrábica, amarrando o avanço da obra de Deus, limitando o avanço do Evangelho, né? Muitas vezes até programas de televisão é muito caro, né? Tem igrejas que têm vários horários, outras já não têm tanto, porque é muito caro, mas dinheiro nunca é demais, sempre vai faltar, né? Apenas administrar, avançar na obra de Deus e utilizar ali o dízimo da melhor maneira possível, né? Então, devemos dar a Deus o que é dono, que é o dono de toda a prata e do ouro, uma parte do que nos deu. Simplesmente isso. Isso é a prova da nossa fidelidade a Deus. Muitos não devolvem a Deus o que é devido, dizendo que Deus não precisa do nosso dinheiro. Realmente Ele não precisa do teu dinheiro. Tanto é que Ele te dá o dinheiro. Só que Ele quer que você seja fiel e devolva o dízimo. Justificativa contábil. Não tenho salário fixo, não sei quanto ganho. Essa desculpa é por causa do desinteresse de desenvolver o dízimo, de devolver o dízimo a Deus. Você é infiel, simplesmente, né? Você é infiel e está procurando desculpa. Sétimo ponto, justificativa eclesiástica. Não sou membro da igreja, não me batizei. Mas se você está na igreja, se converteu e não se batizou, você está precisando se converter. Mas se você se converteu e ainda está faltando o batismo, você já pode ser dizimista, porque você não impede. Então muita gente às vezes fica até usando de má fé, não se batiza para não dar o dízimo. Mas não é isso. Se Deus já escreveu seu nome lá no rol, lá no céu, você já é de Jesus. Se você já é de Jesus, você vai sentir o desejo de ser obediente. Você não vai roubar Deus. Você então já vai contribuir. Então isso aí não é uma desculpa. Não sou membro da igreja. Então, acreditamos mesmo que os nossos deveres de cristão se iniciam mesmo antes do batismo, né, e da profissão de fé, com a inclusão do nosso nome no rol de membros, mesmo antes disso. Então, nossos deveres começam quando aceitamos a Cristo e o perdão e a vida eterna, assim como salvação e as bênçãos de Deus. Ser membro da igreja é uma consequência, é um complemento. Então você já pode ser dizimista. Então, conclusão, meus irmãos, o dízimo é hora de pararmos de achar pretexto para enganarmos a nós mesmos com desculpas infundadas. É hora de sermos fiéis a Deus. É hora de entendermos que tudo é de Deus, seu carro, seu salário, sua casa, sua família. Então você
seu emprego, né? Então você apenas administra, né? Tudo vem de Deus, você é um mordomo. Roubará, pois, o homem a Deus? Você quer continuar roubando a Deus? Você quer continuar sendo amaldiçoado? Para quem é fiel, tem promessas de maiores bênçãos. E para quem é infiel, condenação, devoração dos bens, falta de paz. Que atitude vamos tomar? Nosso coração está onde está nosso tesouro. Se amamos mais as riquezas do que a Deus, vamos colocar Deus em segundo plano e vamos roubar a Deus. A Bíblia diz que não podemos amar a dois senhores, porque ou amamos a um e odiamos a outro, ou odiamos a um e amamos a outro. Então, nós não podemos amar a dois senhores. O único senhor que Deus chamou na Bíblia foi o dinheiro, porque o dinheiro requer uma dedicação exclusiva da pessoa, assim como Deus. Então você não pode amar os dois ao mesmo tempo. E quanto mais dinheiro você tem, mais dedicação você tem que ter. Por isso que Jesus falou que quão difícil é um rico entrar no reino de Deus. Agora vamos rapidamente, para encerrar, comentar algumas perguntas muito pertinentes sobre o dízimo. Se eu der o dízimo, posso perder? Se eu não der o dízimo, posso perder a minha salvação? Se você ainda não dá o dízimo, você ainda não se converteu. Você precisa se converter, né? Quem é salvo não rouba a Deus. Ele, no entanto, tem que dizer que dar o dízimo simplesmente não, você não tem a salvação só porque você dá o dízimo, né? Você é salvo, dá o dízimo, mas quem dá o dízimo não é salvo. Às vezes não é por isso que você vai ser salvo. Você tem muita gente aí que não é nem crente e dá o dízimo, porque querem barganhar com Deus, né? Então o dízimo é uma consequência da tua salvação. Você é salvo, você ama a Deus, você é obediente a Deus, você não vai querer roubar a Deus, você vai abençoar a casa de Deus, porque você quer que a casa de Deus cresça, então você vai ser dizimista. Mas o dízimo não salva. Se simplesmente dá o dízimo, não salva. Salvo é uma característica de quem dá o dízimo. O cara é salvo, ele dá o dízimo. Entendeu? É assim como a graça. A salvação é pela graça. Mas todos que são salvos, eles fazem boas obras, eles dão o dízimo, eles cumprem os mandamentos de Deus, ele tem amor à obra de Deus. Mas a salvação é pela graça, tá? Vejamos aqui outra. Devo devolver o dízimo de presente que recebo? Isso aqui é uma pergunta muito pertinente, né? Por exemplo, você foi sorteado, ganhou um carro. Você tem que dar o dízimo. Você ganhou, né? Recebeu o carro. Deixa eu ver aqui, você ganhou uma bala. Não vai dar dízimo de uma bala, de um presente pequeno. Mas se você ganhou algum presente que você considera um presente caro, você pode dar o dízimo, né? Deixa eu ver aqui. Está em Levítico 27, 32, nos diz que tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Então, tudo que entrar, tudo que você receber, você dá o dízimo, porque você recebeu. Aqui está um exemplo de um homem que recebeu um terno, né, de presente, após uma semana de oração que realizou, e ele recebeu aquele terno de presente. Ele pegou, depois deu o dízimo do valor do terno, porque também tinha que comprar o terno, né? E ia gastar dinheiro, mas como ele recebeu, então faça sempre isso. Quando você receber um presente, que seja um valor significativo, né? Você abençoa com o dízimo. O dízimo deve ser devolvido sobre o bruto, salário bruto ou líquido? Com o bruto, obviamente, porque o líquido, no salário bruto, é descontado o FGTS, imposto de renda que você tem que pagar, né?
INSS, plano de saúde, seguro de vida, vale alimentação, vale transporte, isso tudo transforma em benefício para você. Então você separa tudo aquilo que você recebeu, que vem em benefício para você, você dá o dízimo, tá? Você só tira aquilo que realmente é despesa. Por exemplo, temos aqui a questão do empresário, né? Que o comerciante, ele tem empregado, ele paga a luz, aluguel, ele paga as mercadorias, então ali não, ali ele tira o líquido, que é o que sobrou, ele pagou todas as despesas relativas à loja, não relativa à casa dele, mas a loja e aquilo que ele levou para casa, como líquido, ali ele vai dar o dízimo, né? Devolvendo hoje o dízimo sobre o salário bruto, quando me aposentar, preciso devolver o dízimo, visto que o INSS já foi dado o dízimo. Então ele está falando aqui sobre o valor da sua aposentadoria, que ele pagou a vida toda o INSS. Então o que acontece é o seguinte, no INSS, metade é o empregador que paga e metade é o funcionário. Então sobre aquela metade que o empregador pagou para você, você sim tem que dar o dízimo da sua aposentadoria. Tá? Vendi uma casa, preciso devolver o dízimo do valor total? Se você comprou aquela casa com o dinheiro que você deu o dízimo, você não precisa dar o dízimo ali. Né? Mas se você vendeu, comprou e vendeu e teve um lucro, daquele lucro você dá o dízimo. Tá? E se você ganhou a casa como herança, você vai dar o dízimo da casa, tá bom? Então tá, irmãos, vamos ficar por aqui. A aula ficou um pouco longa, mas são assuntos que a gente tinha que falar realmente. E que Deus abençoe a todos. Vamos orar agradecendo a Deus por esse estudo. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, te agradecemos por esse estudo, Pai. Fixa na mente, nos nossos corações, para a gente não pecar contra Ti e usar a Tua palavra para nos abençoar e nós sermos cada vez mais abençoados seguindo a Tua palavra, porque Tu és um Deus que nos guarda, nos abençoa, de nos dar tudo o que a gente precisa, Pai. Muito obrigado por este estudo. Coloca nos nossos corações cada vez mais a Tua palavra. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos. Até a próxima.